bom dia, meus irmãos! Sejam muito bem-vindos a mais um Sementes da Manhã. Eu tenho certeza que uma semente que eu liberar aqui pode mudar toda a sua jornada, pode mudar toda a sua vida quanto discípulo de Cristo aqui na Terra. Disso eu tenho certeza. Porque eu tenho certeza que o que muda a vida de alguém é a palavra. O que transforma a vida de alguém é a palavra. Não é a sabedoria que eu tenho, não é o entendimento que eu adquiri, não é o conhecimento que eu conquistei. Não. É a palavra. E você pode ter certeza que aqui no Semente da Manhã, o que não falta e o que não faltará é a palavra, é a Bíblia, que é o nosso pergaminho, é o mapa que nos leva em direção ao céu. É o que de fato nos orienta, é o que de fato nos exorta, é o que de fato nos dá a devida instrução, é a palavra. Afinal de contas, o próprio Deus se revela por intermédio dela. Bom, é um privilégio iniciarmos aqui mais uma manhã, quinta-feira. Estamos caminhando para o final da nossa série do Semente da Manhã, a Semana do Espírito Santo. Então hoje, quinta-feira, é sempre muito bom, muito importante a gente iniciar debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma direção divina, e é justamente para isso que eu estou aqui no Semente da Manhã. É para isso que o Semente da Manhã nasceu, para te dar a orientação embasado ali na palavra do Senhor, dando direcionamentos para a sua vida, fazendo com que você consiga de fato se tornar um discípulo de Cristo. E todo discípulo de Cristo, ele é conhecedor da palavra, ele é conhecedor das Sagradas Escrituras, não só conhecedor, ele é praticante também. É conhecer e revelar, é conhecer e também reproduzir. Eu só consigo reproduzir aquilo que de fato eu conheço, não é mesmo? Ou pelo menos reproduzir da forma correta. Tem muita gente tentando reproduzir, acham que estão reproduzindo da forma correta e acabam, de certa forma, se equivocando porque não tem o devido conhecimento. Mas que bom que você está aqui, não é mesmo? Que bom que você está aqui. Já tem os irmãos digitando aí presente, amém. Quem é aluno, digita presente. E se você é a primeira vez, digita que é a sua primeira vez, nós queremos te conhecer. Bom, o assunto de hoje está muito interessante. Nós passamos aí a semana estamos durante essa semana falando sobre o Espírito Santo, a Semana do Espírito Santo. Falamos já na primeira aula quem é o Espírito Santo. Então, se você quer saber de fato quem é o Espírito Santo, é uma pessoa, não é? É Deus? Enfim, você precisa assistir às aulas dessa semana. Irmão Sherman, eu perdi, é minha primeira vez aqui. Como é que eu faço? Todas as aulas estão salvas aqui no nosso canal, agrupadas em uma playlist para poder facilitar o seu encontro. Então, você vai acessar aqui o canal depois, você vai ver lá na aba playlist, todas as aulas anteriores estão lá, tá bom? Então não tem motivos para você não assistir, não tem motivos para você ficar sem esse conhecimento, tá? Falamos quem é o Espírito Santo, falamos como ele habita em nós e também falamos sobre o poder do Espírito Santo. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito essencial, muito importante para a nossa caminhada, para a caminhada de qualquer discípulo, de todo discípulo. Vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Meus irmãos, prepara o seu coração, prepara a sua mente, prepara papel e caneta, porque eu tenho certeza que grandes sementes sairão daqui. Toda semente, ela serve para quê? Para você pegar, plantar. Então você vai plantar no seu coração, vai regar todos os dias e essa semente ela vai crescer. Ela vai crescer, vai se tornar uma árvore, vai gerar frutos. E olha que interessante, esse fruto serve para poder alcançar outras pessoas, porque a mangueira não come da sua própria manga, não é mesmo? A laranjeira não chupa da sua própria laranja, ela serve outras pessoas. E o evangelho é sobre isso, não é? É servir o maior número de pessoas que a gente conseguir. Essa é a nossa missão, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A minha missão de vida é formar em você um discípulo. A minha missão de vida é discipular o maior número dessa nossa geração. E bom, eu estou aqui para isso. Espero que você esteja com o coração preparado, papel e caneta na mão, para você fazer as devidas anotações. Inclusive, já que o nosso assunto é os dons do Espírito Santo, eu quero que você digita aqui agora, nesse momento no chat, para mim, por gentileza, você já descobriu ou já experimentou algum dom do Espírito Santo na sua vida? Você já descobriu ou já experimentou até mesmo algum dom do Espírito Santo na sua vida? Resposta de sim ou não, digita aqui porque eu quero saber, tá bom? Versículo-chave da nossa aula de hoje, do nosso encontro de hoje, do Semente da Manhã de hoje, se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 ao 6, que diz assim: a diversidade de dons,
mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O que eu quero te falar aqui nesse momento, o que eu quero te dizer, é que o Espírito Santo ele concede dons diferentes para cada pessoa. Para uns ele dá um dom, para outros ele dá outros dons, para um ele dá mais de um dom, dá 2, 3, 4. Para outros ele dá 1, 2. Ele vai distribuindo. O que é interessante, é que esses dons estão disponíveis para todo discípulo. Você precisa buscar. Porque você vai descobrir aqui no Semente da Manhã de hoje que esse dom, ele não tem como objetivo a sua pessoa. Ou seja, você, eu. Ele tem como objetivo o nós. Então, por isso, ele está acessível a todas as pessoas. Você precisa buscar. Bom, Chama, eu não tenho dom. Será que você não tem? Às vezes você tem e você não sabe que você tem. Eu quero citar aqui, inclusive, para você, 9 dons aqui. Papel, caneta na mão, é importante você anotar, embora está no nosso texto bíblico, só você fazer a leitura lá de 1 Coríntios, capítulo 12, todo lá, mas eu quero te citar 9. Embora também não são somente 9, tá? Tem gente aí que acredita que são somente 9 dons, mas se você pegar ali na Bíblia, você encontra muito mais de 9 dons. São vários e vários dons ali, tá? Não se limita só a 9, não. Eu vou citar 9, devido ao texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios, capítulo 12, mas são mais de 9, tá bom? Ao todo. Agora, está acessível a todos, tá? Já agarra essa semente aí na tábua do seu coração para você, eu não tenho dom, às vezes você tem e você não sabe. Vamos citar 9 aqui, às vezes você tem e você não sabe. Às vezes você não tem porque você não está buscando, você busca, tem que buscar. Busca o dom, ele está acessível a todo discípulo, a todo cristão, a todo filho. Então você deve buscar por esses dons. Buscai com zelo por todos os dons. Buscai com zelo por todos os dons. Então, está acessível. Está acessível. Você precisa buscar. Até porque não é sobre você no final, é sobre o nós. Ok? Bom, irmão Chama, quais são os 9 dons? Os 9 dons apresentados em 1 Coríntios, capítulo 12, salvo engano, embora não se limite somente a esses 9, como eu já citei, mas entre esses muitos outros dons, quero citar 9 aqui, que são palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação. Variedade de línguas e, por último, interpretação. Citei 9 aqui. Será que você consegue identificar agora? Dentre desses 9, embora são mais de 9, eu já falei, mas dentre desses 9, você consegue citar quais desses dons você tem? Será que é o dom da sabedoria? Será? Às vezes você é uma pessoa sábia ou você nem sabe. Você não parou ainda, né, para refletir. Poxa, realmente eu sou uma pessoa sábia. De fato, assim, analisando algumas coisas, eu aprendo com o erro dos outros. Porque o inteligente, ele aprende com o seu próprio erro, sabe? Ele tem a capacidade de aprender com o erro dos outros. Ele não precisa errar. Às vezes você tem palavras de sabedoria ali, você é uma pessoa sábia, você tem palavra de sabedoria, além de ser uma pessoa sábia, você tem palavra de sabedoria, como citado aqui no dom, ou seja, você consegue falar na hora certa e o que é certo. Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Fé. Fé é o dom, irmão Chama. É fé. Fé é dom. Dom de cura. Operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Bom, Chama, quais são os seus? Posso pegar aqui, profecia, identificando aqui agora, com você aqui, ao vivo agora com você. Profecia, discernimento de espíritos, eu sei quando é Deus, quando não é, quando são vozes da minha cabeça, quando não é, quando é o inimigo, quando não é. Discernimento de espírito. Quando a pessoa está com segundas intenções. Discernimento de espírito. Me lembro uma vez que uma pessoa que estava para se levantar o calcanhar contra mim, eu me lembro que eu falei assim, eu li o texto, na verdade. E aquele que comia da minha mesa se levantou contra mim o seu calcanhar. Porque eu já sabia que a pessoa ia se levantar.
Foi um discernimento, sim, foi instantâneo. Discernimento de espírito vai te ajudar muito na sua caminhada. Busque pelo discernimento de espírito, inclusive, te incentivo. Lá vai outra semente. Lá vai mais uma semente do seu coração. Busque pelo discernimento de espírito. Vai te proteger, vai te blindar, vai te ajudar. Nem todo mundo que entra na sua casa é para estar na sua casa. Você sabia disso? Não sabia. Por quê? Tá faltando discernimento de espírito. Tá faltando discernimento de espírito. Nem todo mundo que você chama de amigo é amigo. Por que você não sabe? Tá faltando discernimento de espírito. Então você tem que buscar. É um dom. É um dom. Busque. Então, ó, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas. Já citei 3 aqui, né? Citei 3. Palavra de conhecimento, 4. Citei 4 aqui, tá? Dentro desses 9 aqui, eu citei 4. Identifica aí qual que é o seu. Identifica aí, tá? Se a gente fosse dividir isso aqui em grupos, nós poderíamos falar sobre fala, revelação e poder, né? Nós temos aqui dons de fala, dons de revelação e dons de poder, se fôssemos separar esses 9 dons aqui em grupos, tá? O que eu quero que você entenda aqui é que, embora os dons são diferentes, e diferentes para cada pessoa também, todos vêm da mesma fonte. Qual é a fonte? Espírito Santo. Qual é a fonte? Deus. Ele não dá esse dom para sua exaltação. Entenda isso aqui. Grave isso na tábua do seu coração. Deus não derrama esse dom sobre a sua vida, não te dá esse dom para sua exaltação. Esses dons não são para exaltação pessoal, mas para a edificação da igreja. Não é sobre você o dom, é sobre nós, é o coletivo. Sempre foi sobre o coletivo. Inclusive o evangelho não é sobre eu, não é sobre você, é sobre nós. Repare isso na oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso, já começa aí a oração do Pai Nosso, não é oração do Pai meu, oração do Pai Nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso. As ofensas são nossas, perdoai as nossas ofensas. Ou seja, os pecados são nossos. Meu irmão. Aí tem gente se alegrando com a queda do irmão, com o pecado da irmã. Tem gente rindo. Tem gente falando, não falei. Doido que acontecesse pra ficar falando, não falei, eu te disse, eu sabia. Ao invés de chorar, de se entristecer, pega essa semente. Ao invés de chorar, de se entristecer, de ajudar, de estender a mão, porque é membro do mesmo corpo, e quando o membro do corpo se machuca, todo o corpo sente. Todo o corpo sente. É tudo sobre nós. O pecado não é dela, é nosso. O pecado não é dele, é nosso. O pão não é dela, o pão não é meu, é nosso. O pai não é dela, o pai não é dele, o pai não é meu, é nosso. O evangelho é sobre nós. Entenda isso, discípulos. Entenda isso. O evangelho é sobre nós. Então, os dons não é para edificação pessoal. Eu já vi gente enchendo a boca, eu tenho tal dom, e Deus me usa em tal dom, e Deus me usa como ninguém em tal dom. Tem vídeo até de uns pastores aí que... pseudos pastores, né? Eu sou o mais usado no dom de sei lá o que das contas. Ninguém é mais usado do que eu em tal dom. E eu tenho esse dom, e é muito eu, e cadê o nós? O dom não é sobre você, o dom não é sobre eu, é sobre nós, é o coletivo. É para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. Grave essa palavra que você já vai entender o que eu quero conectar com algo muito poderoso aqui para frente, tá bom? Então, papel e caneta na mão, quero agora, nesse momento, te falar 3 verdades sobre os dons do Espírito Santo. 3 verdades sobre os dons do Espírito Santo. Primeira verdade, os dons são dados para servir. Os dons são dados para servir. E meu irmão, pega essa semente. Minha irmã, pega essa semente pro seu coração agora. Pega e planta e rega todos os dias. Você se torna uma pessoa rara quando você serve. Você se torna uma pessoa escassa quando você serve.
E tudo aquilo que é raro, tudo aquilo que é escasso tem o seu valor aumentado, tem o seu valor percebido. Por quê? Porque justamente é raro, é escasso, é difícil de achar. Não é isso? Você tem o ouro, você tem o diamante. O ouro tem um valor, o diamante já tem outro. Por quê? A raridade vai aumentando. A dificuldade de achar também vai aumentando. Então, quanto mais raro você for, maior é o seu valor. Mais você é valorizado, inclusive. Isso serve para tudo, tá, irmãos? Serve para tudo. Isso aqui é conhecimento para você aplicar na sua vida profissional, inclusive. Mais raro você se torna no seu trabalho. Para as pessoas que te cercam. Mais raro você se torna na vida. Por quê? O quão difícil é as pessoas quererem servir. Por quê? Porque na maioria as pessoas querem ser servidas. Querem sentar, uvinha na boca, balançando aqui um leque aqui. Aí vem, uvinha. Faz isso, faz aquilo outro, quer sentar no trono e ficar só mandando. Não estão dispostas a arregaçar as mangas e trabalhar e servir. E o evangelho é sobre servir. Jesus nos ensinou acerca disso. Ele foi o que mais serviu a ponto de servir com a sua própria vida. Ele serve na mesa, ele serve no partir do pão, ele serve no episódio do lava-pés. Onde, inclusive, nesse episódio ele fala: e eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Ele está falando sobre servir. E ali é algo profundo, porque Jesus ele toma para si o papel, quando ele está lavando os pés dos discípulos, ele toma para si o papel da pessoa mais humilde da casa, do servo de todos. Porque, em resumo, aqui só para resumir, era de costume, uma vez que os viajantes chegassem até a sua casa, você ter ali você tinha um escravo ali na época, né, um serviçal na época, e essa pessoa que era a pessoa assim, em questão de escalão, a mais baixa de todas da casa, vamos assim dizer, é o servo de todos. Essa pessoa era responsável por lavar os pés dos visitantes da casa. Porque como eles viajavam muito a pé, os pés sujavam, né, de poeira, e uma vez que eles entravam ali, tinha um serviçal, um escravo, um serviçal, um servo ali na casa daquela pessoa, do anfitrião, e essa pessoa era responsável por lavar os pés das pessoas. É por isso que Pedro, você vê Pedro, sabe, tão, meio que numa situação tão desconfortável ali, impedindo ou tentando impedir Jesus de lavar os pés dele. Porque ele falou, não, esse papel não é para o senhor é rei, o senhor é senhor, o senhor é Deus, esse papel não é para você. Aí Jesus fala, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, senhor, não lava meu pé não, lava minha mão, lava minha cabeça, lava meu corpo todo. Mas só para você ter ideia, Jesus toma para si a posição de servo de todos. E ele fala, e eu vos dei exemplo para que como eu fiz, façais vós também. Aí o camarada hoje, o Zé Goiaba de 2025, ele não quer servir não, ele quer ser servido. E aí, para ser servido, quem quer ser servido tem um monte. Tem um monte. E tudo aquilo que tem de um monte é barato. Tudo aquilo que tem de um monte não tem valor. Às vezes a gente até dá, né? Quando a gente tem muito assim, até dá. Então, para você se tornar uma pessoa escassa, rara, aprenda isso. Sirva as pessoas. Sirva as pessoas. O evangelho é sobre servir. Cada dom é uma ferramenta para edificar o corpo de Cristo, não o seu próprio corpo. Até porque você não é corpo, você é membro. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, salvo engano. Os membros são muitos, mas o corpo é um só. Eu sou membro, você é membro, nós somos corpo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós formamos o corpo de Cristo, cujo primeiro Colossenses, não, porque não tem primeiro Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, verso 18, vai dizer que Jesus é o cabeça desse corpo. Os dons não são medalhas de apresentação. Os dons não são medalhas de honra, mas instrumentos de serviço. Pega essa semente. Talvez você só não tenha o dom ainda porque você está achando que é para você. E o dom não é para você, é para servir outras pessoas.
O dom não é para você se servir, é para você servir outras pessoas, é para você servir o maior número de pessoas possíveis. Por exemplo, eu identifico que eu tenho o dom do ensino. Eu tenho o dom do ensino, o dom de mestre que a gente chama, né? O dom de mestre. Eu entendo isso, eu tenho um dom de mestre, o dom de ensino. Eu consigo chegar aqui e te dar uma boa aula, modéstia à parte. É um dom de ensino, é um dom de mestre. Imagina se eu fosse reter todo esse conhecimento só para mim. Não, é só para mim, não vou compartilhar com ninguém, não. Isso aqui é só para eu preparar os meus sermões, para eu pregar nas igrejas, e eu não vou ensinar ninguém, não. Adianta de quê? Adianta de quê? Todo o talento que Deus derrama sobre a sua vida não é sobre você, é sobre outras pessoas, é para poder impactar outras pessoas, é para servir outras pessoas. Anota essa semente aí. Todo o talento que Deus me deu não é para mim, é para os outros. Anota essa semente aí, pelo amor de Deus. Todo o talento que Deus me deu não é para mim, é para os outros. Na verdade, Deus depositou o talento sobre você. Lembre-se sempre da parábola dos talentos. Lembre-se sempre dessas parábolas, dessa parábola. Todos ganharam um talento, todos. Todos os três ali tiveram talento, ganharam talento. Ninguém ficou sem. Todos os três ganharam talento. A diferença é que um produziu, outro escondeu. E o que escondeu foi chamado de servo inútil, servo mau. Apartai para o fogo eterno. Palavra pesada, não é? Partai para o fogo eterno. Você é inútil, você é um servo inútil, você é um servo mau. É a parábola que está dizendo. É a Bíblia que está falando. Então procure sempre servir. Saiba que os dons não são medalhas de honra, mas instrumento de serviço. Como que eu posso servir as pessoas com aquilo que Deus depositou? É palavra de sabedoria? Como que eu posso servir as pessoas? É palavra de conhecimento? Como que eu posso servir? É fé? Como que eu posso servir? É dom de cura? Como que eu posso servir? É operação de maravilhas? É profecia? Discernimento de espíritos? É variedade de línguas? É interpretação? Como eu posso servir? É dom de mestre? Como eu posso servir? Porque o evangelho é isso, é servir. 2. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Enquanto alguns têm dons de sabedoria, outros têm dom de fé. Eu vou dar um exemplo. Minha esposa. Minha esposa tem um dom de fé. Eu reconheço que ela tem o dom de fé. Não é o pensamento positivo. Porque tem gente que confunde pensamento positivo com fé. Aí eu vou te recomendar assistir a Semana da Fé. Já foi um dos nossos temas aqui, uma das nossas séries no Semente da Manhã. Tá salvo aqui no canal. Inclusive foi fantástico falando sobre a fé. Tudo sobre a fé tá lá. Até um dom da fé. Não é pensamento positivo. Fé não é meramente um pensamento positivo. Não. Fé é fé. Pensamento positivo vai dar tudo certo. Fé, não, já deu certo. Já deu certo. Não dá fé. Então, uns têm sabedoria. Outros têm dom da fé. Outros têm o dom da cura. Outros da profecia. Outros de línguas. Mas todos esses dons, todos, refletem o mesmo Deus operando de formas diferentes. Deus tem multiformas de agir. Inclusive, anota essa semente. Redobra a sua atenção. Inclusive, por isso, há essa necessidade de andarmos juntos. Do ajuntamento, de estarmos juntos. Porque enquanto um tem o dom da fé, outro tem o da profecia. Enquanto outro tem da profecia, outro tem de palavras de sabedoria. Outros têm palavras de conhecimento. Outros têm o dom da cura. Você vê, eu citei 9 aqui. De forma ao vivo aqui. Eu parei aqui para analisar. Desses 9, eu consegui identificar que eu tenho 4 aqui. Eu preciso o quê? Tá com pessoas que têm outros dons. Para haver a plenitude. Para andarmos de forma completa. Em plenitude. Olha a necessidade de andarmos juntos.
Inclusive foi pensando nisso que eu elaborei, que eu criei o programa de discipulado bíblico. Discipulado bíblico é um programa de ensino que eu criei, onde eu basicamente vou pegar pelas tuas mãos e caminhar junto com você em cima dos 13 principais fundamentos da Bíblia, que te dará toda a base para você desfrutar de uma vida plena em Deus. Inclusive lá eu falo muito sobre o Espírito Santo, são 4 aulas fantásticas falando sobre o Espírito Santo, falo sobre conhecendo a Bíblia, conhecendo Deus, conhecendo a salvação, conhecendo a igreja, o valor da oração, o discípulo e a fé, o discípulo e a obediência, o discípulo e o dízimo, enfim, são 13 aulas fantásticas fora o bônus. Quais são esses bônus, irmão Sherman? Batalha espiritual, tem lá dentro aula sobre batalha espiritual, tem lá dentro, por exemplo, um módulo de bônus inteirinho sobre formação e escatologia, ou seja, você vai saber de tudo sobre o Apocalipse. Estamos sempre colocando novas aulas lá em Apocalipse. Formação e escatologia, lá dentro do discipulado bíblico. E qual é a maior vantagem de todas? Você vai andar junto comigo. Não só comigo, você vai andar junto com mais outros 7.000 discípulos, espalhados em 30 países diferentes. Esse é o nosso discipulado bíblico. Eu te convido a entrar para essa família de discípulos. Se você não faz parte, link está aqui na descrição, também estou deixando fixado nos comentários. Clica nesse link, chama a gente lá no WhatsApp, eu ou alguém do meu time vai conversar com você e lá nós vamos te explicar como funciona para você entrar para essa família de discípulos, ok? Para você andar junto, O evangelho é sobre isso também, é o ajuntamento, tá? Andarmos juntos. E por último, a terceira verdade, os dons devem ser usados com amor e ordem. Os dons devem ser usados com amor em ordem. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo mostra que sem o amor, os dons não têm valor. E no capítulo 14 ele ensina que tudo deve ser feito com decência e ordem. Ou seja, não adianta você só ter dom. Tem gente que tem dom, mas não tem amor. Não tem amor pela alma. Não tem amor pelas vidas, não tem amor pelas pessoas. E aí de nada adianta o seu dom, minha irmã. Meu irmão, de nada adianta o seu dom. Tem que ter o amor. Inclusive, a aula de amanhã nós vamos falar sobre isso, tá? Segura aí até o final que eu já vou te revelar o tema da aula de amanhã. Então, você precisa ter o amor. O amor é o primeiro gomo dos 9 de Gálatas 5:22, apresentado ali como fruto do Espírito Santo. Tem que ter amor. Sem amor de nada adianta. Você pode ter os 9 dons. Não tem amor, de nada serve, de nada adianta. E, ainda que você tenha os dons, tudo deve ser feito com ordem, com decência. Vou dar um exemplo. A pessoa está lá pregando a palavra. Aí você se levanta em profecia, porque você tem um dom da profecia, você se levanta em profecia no meio da ministração da palavra para poder profetizar para a igreja, ou para o fulano, para ciclano, para o pregador. Não é o momento, não é a hora. Eu tenho um amigo que ele já falou, no meio da pregação dele, ele pregando, a pessoa se levantou para poder falar em profecia, ele falou no microfone: dá licença, porque a maior profecia já está sendo falada nesse momento, que é a palavra. Certíssimo! Certíssimo! A maior profecia é a palavra, e ela estava sendo anunciada naquele momento. Então saiba se conter. Deus te entregou alguma coisa? Deus te deu alguma coisa? Espera! Espera no momento certo, na hora certa, você vai falar, ok? E caminhando para o final, que eu poderia te dar inúmeros exemplos, mas dentre eles, por exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo. Discernimento de espírito. Lá em Atos capítulo 16, verso 16 ao 18, anote aí depois para você conferir lá, Atos 16, verso 16 e 18, capítulo 16, verso 16 e 18, Paulo, ele vai expulsar de uma jovem um espírito de adivinha. Olha que interessante, lá a Bíblia registra, a Bíblia fala que aquela jovem estava falando a verdade. Por muitos dias ela anunciava a verdade. Eles são homens de Deus, esses são homens de Deus. E de fato, Paulo era um homem de Deus. Esses são homens de Deus, são homens de Deus, são homens de Deus. Só que Paulo teve o discernimento. Tá falando a verdade, mas é espírito de adivinha. E a Bíblia fala que esse espírito de adivinha dava muito lucro para os seus senhores. Paulo expulsa. Depois ele até enfrenta um problema ali por causa disso, mas ele expulsou, porque depois de muitos dias, já esse espírito o perturbando, embora falando a verdade, Paulo discerniu. Meu irmão, nota essa semente aí. Não é só porque tá falando a verdade que vem de Deus não, tá? Não é só porque tá com boas palavras, palavras bonitas,
tá falando a verdade, que é Deus falando não, tá? Não é só porque tá acertando profecia que é de Deus não, tá? Balaão, conhecido como pseudo-profeta, nunca errou uma profecia, mas era pseudo-profeta, era falso profeta. Porque o que denuncia um falso profeta não é a quantidade de profecias que ele acertou ou deixou de acertar. O que denuncia um falso profeta é a intenção do seu coração. Discernimento, peça discernimento. Na era em que nós vivemos hoje, inclusive, não preciso falar mais nada não. Você vê aí, o culto pode estar cheio. O camarada nunca errou uma profecia. Balaão também nunca errou. Balaão acertou todas, mas era falso profeta. Profetizava por dinheiro. Era falso profeta. Então peça discernimento, tá? Se você pegar essa semente aqui, meu irmão, tua vida muda, tá? Agora, se tudo que falarmos aqui morrer no campo da ideia, de nada adianta. Tem que gerar praticidade, não é mesmo? Então, o desafio de hoje para você, o desafio para sua quinta-feira é o seguinte. Você vai orar a Deus, você vai orar ao Espírito Santo pedindo: Espírito Santo, revela e desperta os dons que o Senhor tem para mim. Espírito Santo, revela e desperta os dons que o Senhor tem para mim. Seja sensível à voz dele. Ele fala e ele vai falar. Os dons que ele vai derramar sobre a sua vida, o que ele tem para você, não é para mostrar para você que você é mais, que você pode. Não. É sobre outras pessoas, é sobre alcançar outras pessoas. Os dons não são para mostrar quem você é, mas para manifestar Deus através de você. O desejo de Deus, na verdade, é se manifestar a outras pessoas, às outras pessoas, por intermédio de você. Por intermédio de você. De uma coisa que você pode ter em mente. Se não for por intermédio de você, vai ser por intermédio de outras pessoas. Mas o desejo dele é ser através de você, por intermédio de você. Então peça ao Espírito Santo. Escreva aqui agora nos comentários para gerar aquele compromisso. Digita aqui: eu quero viver os dons do Espírito Santo. Digita aí. Eu quero viver... Tá minha caneca aqui do More Bible aparecendo. Eu quero viver os dons do Espírito Santo. Isso, vão digitando. Eu quero viver os dons do Espírito Santo para gerar o nosso compromisso. Agora é o momento da oração final. Antes de orarmos aqui, quero te lembrar que dia 10 desse mês agora, de outubro, dia 18. Meu Deus do céu. Dia 18. Dia 18 agora do mês 10, do mês que nós estamos. Aí sim, do mês 10 do mês que nós estamos. Mês de outubro, dia 18 desse mês, nós estaremos lá na Bienal do Livro, lá em Curitiba. Nós estaremos lançando o nosso livro sobre o jejum. Meu irmão, minha irmã, meu Deus do céu, a tua vida vai ser outra depois de você ler esse livro. Sua vida espiritual vai mudar. Você vai ter um entendimento completamente diferente sobre o jejum. Completamente diferente. Completamente diferente. O que Deus me mostrou no momento que eu estava escrevendo, que Deus conversou comigo, o que falou, eu registrei lá. E eu quero te dar todo o direcionamento para você, de fato, conseguir fazer um jejum bíblico. Tem muita gente achando que está fazendo um jejum bíblico e não tá. Não tá. Tem até uma roupagem bíblica, mas na essência não é. Então, eu quero te revelar tudo isso no jejum, que é o nome do meu livro. Jejum é o nome do meu livro. Uma das armas mais poderosas na vida de um discípulo, na vida de um cristão, tá? Então, se você estiver ali por perto de Curitiba, mora nas Redondezas, ou é de Curitiba também, vai ser um prazer te ver lá na Bienal. Dia 18 estarei lá. Dia 18, cai, acho que no sábado, se não me falha a memória. Dia 18 estarei lá na Bienal desse mês, tá? Na Bienal do Livro em Curitiba. Vai ser um prazer te ver lá, te dar um abraço, tirar uma foto com você, fazer uma dedicatória lá no seu livro. Vai ser um prazer te ver lá e encontrar esses discípulos pessoalmente. Já imaginou? Meu Deus do céu, a gente se encontrar lá pessoalmente, tirar uma foto. Nossa, meu coração com certeza se alegrará, tá? Inclusive, se você for um discípulo dos nossos programas de ensino, bom, me fala lá que eu quero saber, eu quero, te dar um abraço lá, conversar um pouco com você, tá bom? Então, se você estiver por perto ali, Curitiba, dia 18 agora, lançamento do meu livro, o lançamento oficial do meu livro, Jejum. Mochema, não moro perto, não vou estar por perto, não consigo ir, e aí? Aí você vai adquirir só em um outro momento, em um momento que eu abrir a pré-venda, e eu com certeza vou anunciar aqui, vou anunciar no meu Instagram, por isso é muito importante você acompanhar o meu Instagram, está na descrição
dessa aula aqui também o meu Instagram, tá bom? Me acompanha lá nos stories, é muito importante porque eu com certeza eu vou anunciar no Instagram assim que eu abrir a pré-venda, ok? O lançamento vai ser lá na Bienal em Curitiba, dia 18. A pré-venda é uma outra data e com certeza eu vou avisar aqui no Semente da Manhã, vou avisar para os nossos alunos lá do Discipulado Bíblico, vou avisar nos stories do Instagram, tá? Então, meu Instagram está aqui na descrição. Feche teus olhos se você puder, curva a tua cabeça, se você não puder, leve o seu pensamento aos céus e ore comigo. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor distribuiu dons a cada um de nós segundo a tua vontade. Desperta em nós os dons necessários para servir, edificar a igreja e glorificar o nome de Jesus. Que cada dom seja usado com amor, para cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Não deixa de deixar o seu like aqui nessa aula. A nossa meta aqui para essa aula é de 500 likes. Então não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho. Você vai ativar o sininho e vai marcar a opção todos, tá bom? E não se esqueça também de compartilhar. Compartilha, vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que a pessoa que você atingir por intermédio do compartilhamento, essa pessoa que quando ela chegar aqui e ter a vida dela mudada, ela será eternamente grata a você. Eternamente grata a você. Então não deixe de compartilhar com pelo menos 5 pessoas, compartilha nos grupos, me marca lá, inclusive, lá nos seus stories lá, @shermaviana, @morebible, vai ser um prazer te repostar, tá bom? Então compartilha, irmão Sherma, como que eu me torno um aluno Semente da Manhã? Eu vi o pessoal digitando presente aí, como é que eu me torno? Simples, você precisa deixar o like nessa aula, se inscrever no canal, ativar o sininho e lá na biografia do seu Instagram você vai colocar Aluna More Bible ou Aluno More Bible. Quem olhar os seus status lá, quem olhar, na verdade, a sua biografia lá do seu Instagram, o seu nível já sobe, porque todos te reconhecerão como um aluno mais Bíblia, porque More Bible, a tradução de More Bible é mais Bíblia, tá bom? Mas você não vai botar em português, você vai botar em inglês mesmo. Aluna More Bible ou Aluno More Bible. More Bible é a forma que se escreve, a pronúncia é More Bible, tá bom? Irmão Sherman, amanhã, qual o tema de amanhã? O fruto do Espírito Santo. Eu, no seu lugar, não perderia essa aula por nada. Porque o fruto do Espírito Santo é a maior evidência de alguém cheio do Espírito Santo. Não perca, amanhã, 7h57 da manhã, horário de Brasília, estaremos aqui com mais um Semente da Manhã. No mais é isso, tamo junto, somos o More Bible, mais Bíblia, e eu te vejo aqui amanhã.